aí nós vamos ter esse webinar também gravado, então pode ser visto posteriormente também por aqueles que quiserem. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença aqui neste webinar. Vamos falar um pouco mais hoje de Cypress. Vamos trazer aqui um projeto, o que é que eu, assim, depois de algum tempo, eu considero um projeto interessante para Cypress, no que se diz respeito a testes end-to-end, testes mais voltados ali à interface, ao fluxo, ao workflow do utilizador. Então, é mais ou menos isso que nós vamos ver hoje. É só me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou o Laerte aqui na UB, trabalho na área de qualidade. Já trabalho com Cypress há um pouco mais de 3, 4 anos, já quase 4 anos. Fazer 4 anos agora em julho. E atualmente eu também sou embaixador do Cypress aqui em Portugal. Então, estou sempre aprendendo dentro da comunidade, falando com as pessoas sobre Cypress. Esse sou eu. Pronto. Vamos falar hoje, pronto. Agora vamos avançar um pouco aqui nos tópicos, dar uma explicação dos tópicos que nós vamos falar. Nós vamos dar uma análise nas últimas versões do Cypress. Vamos ver a estrutura organizacional de um projeto end-to-end, focado no padrão Page Objects Singleton. E vamos falar sobre ele com mais detalhes, né? Ele é mais interessante para projetos grandes, e aí ele serve tanto para grande como para pequeno. Então, foi por isso que eu resolvi trazer ele como um projeto, como o modelo padrão aqui para essa apresentação. Vamos falar também de compiladores, alguns limpers de leitura e de código, esse tipo de coisa. Vou explicar também mais para frente. Vamos falar também da integração. Eu não coloquei, mas também tem uma seção sobre relatórios, também vai ser visto, e também vamos falar sobre a integração com a pipeline geral. Nesse caso, eu vou falar de Bitbucket, que é o que eu já tenho aqui já feito, mas serve para qualquer outro tipo de pipeline, e também com a utilização da integração desse projeto com Cypress Dashboard e Cloud. Qual o pré-requisito para este webinar, para que ele seja facilmente entendível? Bem, é interessante que se tenha um conhecimento, pelo menos assim, já interessante em Cypress, e é bom para poder acompanhar e ver alguns pontos que eu vou trazer. Caso não tenham, não tem problema. Depois lá no próprio YouTube da UB Portugal, se forem lá pelo computador, que é mais fácil, procurarem por Cypress, vão ver que tem lá vários vídeos já que falamos sobre Cypress, alguns vídeos mais básicos, outros de alguns conceitos mais avançados, e aí pode ser que ajude a ter esse entendimento, e pronto. Então, eu deixo essa recomendação. Então, nós vamos primeiro, como eu falei, vamos falar um pouquinho das versões do Cypress. E em relação a isso, o Cypress, ele atualmente, pronto, quando nós falamos de versão do Cypress, deixa eu só diminuir aqui, fica mais fácil. Pronto, nós podemos comparar a versão 12, que é a última versão. Para fazer isso, eu deixei o link, mas basicamente é só digitar no Google Cypress Changelog e nós conseguimos ver todas as versões do Cypress. O Cypress, geralmente, ele é um framework que é bastante atualizado e traz melhorias de maneira bem constante. Então, geralmente, a cada 2 semanas, todas as terças-feiras, inclusive hoje é um dia, geralmente tem alguma release. Quando não tem, geralmente com 3 semanas, pelo menos mais uma semana, depois eles fazem uma nova release. Mas geralmente eu nunca vi passar de 3 semanas. Então, eles sempre trazem novas versões com melhorias. Então, atualmente nós estamos na versão 12.13 e essa última versão 12, ela teve alguns grandes benefícios. Eu não sei se todos aqui já estão a trabalhar com Cypress e já estão em versões antigas do Cypress, mas essa versão 12 ela trouxe algumas melhorias
em relação a gerenciamento de memória e estabilidade, principalmente com o Google Chrome, o Edge, o Electron, que são os browsers baseados no Chromium. Também teve uma grande novidade, que foi a possibilidade de podermos ter elementos aninhados. E antes havia um problema, não sei se já sabem, já viram isso, mas que quando nós aninhávamos, chamam de nested comandos, né? Comandos aninhados. Quando nós fazíamos isso no Cypress, por exemplo, nós fazíamos sci.get.first.parent.click. Às vezes, principalmente para frameworks de front-end como React e Angular, que eles são assíncronos, eles fazem carregamento de elementos dinâmicos, né? Eles não carregam totalmente a página, geralmente, eles carregam só ali um determinado localização. Nós tínhamos, às vezes, alguns problemas com o Cypress, que quando o elemento, ele às vezes era renderizado, o Cypress perdia a instância daquele elemento por um certo período de tempo, e aí dava um erro muito conhecido chamado Element Detached from the DOM. Então, houve uma melhoria em relação a esse problema que o Cypress trazia, e, inclusive, no projeto que eu trabalho, que é um projeto bem grande, que utilizamos Cypress, foi notável essa melhoria, porém, não foi 100%. Ainda tem alguns problemas, algumas vezes ainda acontece esse problema do elemento detected from the DOM, mas melhorou muito. Quando ainda acontecem esses problemas, é uma questão de uma pequena correção ali, a utilização de um alias, alguma coisa do tipo, já resolve facilmente. Então, a versão ela trouxe também a possibilidade agora, que era uma limitação que o Cypress tinha, que eu achava até uma limitação interessante, que para muitas empresas era um deal break, que era a possibilidade de não acessar múltiplos origins. Então, por exemplo, se a pessoa estava num teste que ela estava no Google, ela não podia depois mudar, por exemplo, o domínio e entrar no site da Apple, por exemplo. Ela tinha que permanecer no mesmo domínio ou subdomínio do Google. Caso contrário, o Cypress não tinha esse suporte. Era algo que a comunidade, nos últimos 2 anos, pediu muito, e na versão 12 saiu de maneira estável, de maneira funcional, e já estão disponíveis para ser utilizados. Então, a versão 12 também trouxe esse benefício. E também ela trouxe algo que eu ainda não explorei muito, porque até está bem inicial ainda, mas o Test Runner ele já traz agora uma opção de fazer debugs. Então, para quem tem problemas, quem tem que fazer muito debug, tem uma quantidade de testes muito grandes e precisa fazer debugs constantes, essa ferramenta, localmente, no próprio Test Runner do Cypress, ela dá um panorama sem a pessoa ter que ir até o Cypress Dashboard. A pessoa já localmente já consegue ver sem ter que ir lá no cloud, né? Eu sempre ainda confundo. Cypress Dashboard agora se chama Cypress Cloud. Mas, enfim, a pessoa não precisa ir, ela consegue fazer localmente no Test Runner. Mais para frente eu vou até mostrar, o projeto que eu tenho já está na última versão. Então, a pessoa consegue ver o histórico daquele teste nas últimas 7, 10 execuções. E ela consegue debugar, ver ali localmente mesmo, sem ter que ir até a plataforma do Cypress Cloud. Então, é interessante, dá para ter um overview ali da situação. Pronto, também tem as outras versões mais antigas, né? Mas o Cypress 11, ela introduziu os testes de componentes. Não sei se tem alguém que está numa versão mais antiga também, mas Cypress 11 traz essa questão de componentes de forma oficial. No Cypress 10 estava em beta, no 11 passou a ser padrão mesmo. E o Cypress 10, que foi talvez a última grande assim, mudança que o Cypress teve mesmo, que foi quando ele teve uma refatoração bem grande em relação aos arquivos de configuração, os ficheiros JSON. E aí eles agora não são mais cypress.json, agora eles são cypress.config.js, são mesmo um código, um arquivo, um ficheiro em JavaScript. E isso trouxe mais flexibilidade nas configurações e possibilidade de expandir mais o Cypress no mundo do Node.js. E teve uma coisa muito interessante que foi introduzida no Cypress 10,
que foi a adição da migração interativa. E essa migração interativa para mim, foi surpreendente, porque eu vi que tinha vários break changes no Cypress 10, quando eu fui atualizar do 9 para o 10, e o que aconteceu foi que eles criaram um script, um software que, quando atualizamos só o Cypress pela primeira vez, ele automaticamente já tenta resolver todos esses problemas que podem acontecer enquanto nós estamos ali a migrar de uma versão para outra. E isso eu achei bem interessante, funcionou muito bem para 2 projetos grandes que eu trabalho, e eles continuaram. O Cypress 11 também teve, o Cypress 12 também tem uma ferramenta de automigração que ele verifica caso haja alguma incompatibilidade, gere ali a alteração e já diz o que é que ele vai fazer para que a atualização atenda às novas diretrizes, os novos requerimentos da nova versão. Então, o Cypress, ele em 1 ano e meio, mais ou menos, já trouxe tudo isso de funcionalidades, e tudo isso pode ser visto justamente através do changelog. Eu basicamente fiz um compilado aqui de todas essas versões aqui que temos aqui do lado, da 10 para frente. Então, essas eu considero que foram uma das mais significativas. Ok, outra coisa interessante que eu aconselho a sempre olharem no Cypress é em relação aos trade-offs na documentação do Cypress, né? É sempre interessante quando for recomendar um projeto para a empresa, alguém utilizar o Cypress, é bom sempre ver esses trade-offs, porque eles às vezes mudam. Eu lembro que o Origin, aquele lá do Cross Origin, ele é considerado até hoje um permanent trade-off, isso aqui não está nem atualizado, mas hoje em dia nós já temos ele, já está a ser colocado ali, já está disponível, ainda está em experimento, mas em breve ele vai sair do beta, provavelmente na versão 13, e já vai ser disponível. Então, às vezes, esses permanent trade-offs podem não ser mais trade-offs, e aí o Cypress já passa a poder ser recomendado a depender do contexto. Mas é sempre interessante verificar isso pode mudar com o tempo. E isso aqui também, que é o roadmap, que eu acho também interessante de acompanhar, como entusiasta do Cypress e dentro da comunidade, eu estou sempre aqui acompanhando, então eu consigo ver quais são Isso aqui é público, todo mundo tem acesso a isso, eu consigo ver o que é que está acontecendo aqui lá dentro do Cypress, as atividades que eles estão envolvidos, o que é que provavelmente vai ser colocado a público em breve. Então, também eu costumo sempre olhar para ter uma visão aqui do que é que está a ser feito, o que é que está em experimento. Por exemplo, o WebKit suporte também foi algo que eu não mencionei, mas é algo que é interessante, ainda está em experimental, mas já funciona bem, que é a possibilidade de testar o WebKit, que, por sua vez, nós conseguimos hoje em dia testar o prático do Safari, né? No Cypress mesmo, no Windows, nós conseguimos fazer esse tipo de teste utilizando o WebKit. E aí era uma coisa que era também um deal break para muitas pessoas, porque tinha que testar o Safari, até porque é um browser que cada vez mais utilizado. Então, o Cypress também trouxe isso, que ainda está experimental, mas funciona bem, pelo que eu tenho visto. E é algo também importante a ser mencionado. Pronto, dessa parte eu acho que é isso. Agora, deixa eu avançar um pouco para falar um pouco da estrutura organizacional do projeto. Tudo que eu vou falar aqui eu vou mostrar no código, na prática, que eu acho que é mais fácil. Mas eu acho que já é muito comum as pessoas trabalharem hoje em dia com Page Object. E o Cypress, ele tem vou dizer o quê? Uma discussão na internet. Se forem procurar Page Object Cypress no Google, vão ver que tem muitos vieses, muitas conversas ao redor disso. E cada ponto de vista tem sua base e tem seu fundamento e tem sua validade. Eu acho que sim, cada um tem sua razão. Mas o Cypress, ele pode ser utilizado tanto com Page Object como com outros tipos de arquitetura, como Custom Commands, por exemplo, que é uma das mais recomendadas, inclusive na documentação do Cypress. Porém, a utilização de Custom Commands às vezes pode não ser, talvez, a forma mais interessante.
a depender do tamanho do projeto. Pode ser utilizado por documentos sem problemas, mas às vezes se é algo muito grande que vai requerer muitas páginas, é uma aplicação muito robusta, por muitas vezes eu acabo recomendando mais o PageObjects Singleton, com uma única instância. Então, basicamente, nós vamos ter nossos pages, que elas vão estar referenciadas como se fosse num objeto, num super objeto, e através desse super objeto nós conseguimos acessar todas essas pages, que conseguimos acessar os métodos dessas pages. E essas pages, consequentemente, vão ter lá uma classe mãe também para estender aquele padrão de page objects. Estende, por exemplo, uma base page. Eu vou mostrar. Mas esse geralmente é o padrão que eu mais recomendo para projetos de Cypress quando eles são grandes, quando eles são complexos. Por exemplo, eu tenho um projeto aqui que ele tem 3.000 testes, end-to-end, mas, na verdade, já tem mais de 4. E o que acontece é que, para organizar esse código todo, nós tivemos que fazer mesmo com PageObjects para poder ter a estrutura das pastas, tudo direitinho, senão vai ficar bem difícil de dar manutenção em algo tão grande. Então, como é que eu recomendo? Bem, para quem já sabe Cypress, já está acostumado com com a maior parte da estruturação aqui desse projeto, pelo menos essa parte de cima. E nós sabemos que geralmente as pages nós podemos colocar aqui em suporte. Então, geralmente, o que é que eu faço? Lembrando que esse projeto está disponível no GitHub ao final, então todos vão ter acesso, está público, e podem depois ver, analisar e ver com mais detalhes, porque devido ao tempo nós não vamos conseguir entrar em todos os detalhes. Vai ser mais um overview. Mas é bem simples. Basicamente, coloca tudo dentro da página de pages e pode colocar aqui fora um application.js, que eu vou já explicar o que é, a base page, que a maioria já deve saber o que é, e uma outra pasta com os ficheiros dentro, que é aqui que é onde vai ter as pages mesmo da aplicação. E como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Eu, por exemplo, eu criei aqui uma classe para representar a página de login da minha aplicação. E ela tem uns métodos. Fazer o login aqui com sessão, que é utilizando aquele Cypress Session, enfim, mas isso aqui não importa. Ela vai ter vários métodos dentro dessa classe, os métodos de login. E o que é que eu faço para estar utilizando essa classe aqui no meu projeto? Como é que eu faço para utilizar? Deixa eu ver se consigo tirar esse... Aí, tirei. Pronto. Como é que eu faço para estar utilizando Aqui já vou ter o PageObjects, porque, vejam, eu tenho uma classe que ela estende uma classe mãe, digamos assim, nós que já conhecemos PageObjects, já estamos adaptados com isso, que é uma classe que vai ter métodos gerais, métodos que são utilizados por toda a aplicação. Por exemplo, avançar no browser, por exemplo, back ou forward, fazer a troca da resolução, por exemplo, do ecrã e da resolução, fazer por exemplo, um carregamento de uma page, algo do tipo, navegar até uma específica URL, enfim, são métodos que são tão gerais que eles não são específicos de uma classe. Isso é o PageObjects. Então, essa classe aqui, ela já faz uso do PageObjects e ela agora, para chamar de Singleton, o que é que nós fazemos? Nós, como eu já falei, desse application.js, podemos chamar de qualquer nome que quiser. Application, eu coloquei aqui o nome application, que foi o nome que eu quis. Mas pode ser, por exemplo, eu tivesse trabalhando na Google, Gmail, ia ser, sei lá, google.js, por exemplo. Enfim, pode ser o nome da aplicação que estamos aí a trabalhar no software. E aqui é muito simples, eu apenas vou importar todas essas pages, dessa forma, um import comum JavaScript, e no construtor dessa classe eu vou instanciar. É simples, é muito fácil. Apesar de ser muito fácil, tem um ótimo benefício. Por quê? Porque quando eu for lá na integração, que é onde estão meus testes de login, no caso aqui eu chamei de login.spec.js, eu não vou precisar importar várias pages. Imagina que eu tivesse uma spec, um arquivo de teste que fosse interagir com várias pages. Eu ia ter que importar quantas pages fossem necessárias. Já com esse padrão eu não preciso. Eu importo o application apenas, instancio aqui o objeto, e aí eu vou ter acesso a todos
as pages daquela aplicação. Dessa forma, application.apage, que eu instanciei no construtor, que com o nome dela, e deixa eu voltar, me perdi, tá aqui. Pronto. E o método. E aí eu consigo ter acesso ao método dessas pages dessa forma. Com isso, o interessante é, se eu adicionar pages na aplicação, se eu fizer mudanças de pages, alguma alteração, algum refactoring mais grosseiro, inclusive, né, mexer na estruturação das pastas, eu só tenho basicamente um lugar, um sítio que eu tenho que fazer a troca e a atualização dessas pages. Por isso que eu comentei que para projetos grandes, imagina, muitas e muitas centenas de páginas, isso aqui pode vir a ser bem interessante, esse padrão. Então, nessa apresentação aqui, nesse webinar, como recomendação para um projeto end-to-end, eu deixo esse padrão. Preciso para um projeto pequeno? Não preciso, mas eu acabo que utilizo já. Devido à facilidade, eu acho que dá muito jeito na questão de leitura. É fácil de ler dessa maneira. Application, log page, login. Eu acho fácil esse tipo de leitura, que aí nós sabemos qual é a page que nós estamos sempre e qual o método que está sendo invocado. E a questão também de manutenção, que para mim também é essencial. Mesmo se for teste pequeno, mesmo se for projeto pequeno, eu acabo que eu utilizo sempre essa forma. Então, é isso que eu tinha para falar da estruturação com Page Object Singleton. Mais uma vez, o GitHub desse projeto vai ficar disponível, então depois podem ver com calma e como tudo foi feito. Tá, relação de relatórios. Também não vou conseguir mostrar como é que eu fiz o setup disso tudo, porque é um bocado, é muita coisa. Mas, deixa eu acho que alguém entrou aqui com o microfone. Deixa eu fazer um mute. Só um instante. Dei o mute aqui, voltei. Pronto. Vamos fazer aqui vamos falar aqui dos relatórios, mas eu vou apenas mostrar como eles foram configurados de maneira bem rápida e depois podem ver lá a documentação e o projeto vai ficar disponível, então é mais fácil que vocês vejam depois. Porque senão só neles aqui vai demorar muito tempo para explicar passo a passo como foi feito. Mas, basicamente, são esses os relatórios que eu utilizo. O Cypress Custom Reporter e o Mocha JUnit Reporter. Eles são, digamos assim, orquestrados por esse Cypress Multi Reporters, que basicamente é um plugin que vai permitir que eu utilize vários tipos de reports. Por que eu fiz isso? Apenas para dar flexibilidade aqui na apresentação, porque eu sei que tem empresas que utilizam Jira, o X-Ray, o TestRail, por exemplo, e cada plataforma aceita tipos diferentes de ficheiros, às vezes uns são XML, os outros são HTML, outros HTML não, desculpa, JSON. Então, com esses dois aqui tem essa flexibilidade aqui. Inclusive tem um HTML também, um report HTML. Então, eu deixei já os dois. Então, esse projeto aqui, ele, através das configurações do cypress.config, dá para ter uma ideia, se é apenas uma das partes das configurações, mas dá para ver que eu estou aqui a utilizar esses dois reporters, tanto para geração de XML, de JSON, como HTML. Eu vou só mostrar aqui em ação como é que funciona, mas basicamente, eu tenho alguns testes aqui, eu vou correr eles em headless mode mesmo, mas não preciso se preocupar com o que é que os testes vão fazer. Tem alguns que estão a passar, outros estão a falhar propositalmente mesmo, que é para nós vermos como é que os relatórios e tudo se comporta com os testes que passam e com os testes que falham. Mas, basicamente, quando esse repórter, quando essa execução terminar, o repórter vai gerar aqui em test results alguns ficheiros que estão a ser gerados. Vamos esperar. Pronto, finalizou. E aí, nesse projeto, nós temos aqui, ao nosso gosto, o que acharmos melhor, nós vamos ter aqui. Nós temos tanto o reporte em XML, como temos reporte em... temos JSON, temos reportes aqui de JSON, temos vários reportes aqui. Nesse caso aqui, para cada spec, ele gera um JSON, mas existe também outro plugin chamado Mock Custom que emerge,
que aí é simples de também integrar, e se a pessoa precisar só de um JSON, se ela quiser, pronto, ela consegue mergear esses JSONs em um só. E nós temos aqui também um que é talvez um dos mais interessantes, às vezes, para enviar por e-mail alguma coisa, se precisar, que é o HTML. E ele é bastante interessante porque ele traz aqui todo um... Nós podemos ver, por exemplo, só os que estão a falhar, nesse caso, né? Então, ele mostra bem aqui, ó, dá o tempo de execução, o sumário, o que passou, quantos não passaram. Inclusive, os que falharam, ele traz os screenshots, inclusive com os attempts, porque nessa aplicação eu configurei, posso até mostrar, para ela repetir. Se o teste falhar, o Cypress vai repetir mais 2 vezes, para tentar ver se ele passa. Se por algum motivo é um flake, né, alguma coisa assim. Então, esse aqui mostra, ó, attempt 1 falhou, attempt 2 falhou, attempt 3 falhou, então, consequentemente, o teste falhou. Se nenhum attempt passou, o teste falhou. E ainda tem um vídeo aqui, por exemplo, mostra aqui o que aconteceu. Então, esse relatório ele é bem interessante, dá uma visão bem interessante. Esse aqui é tudo local, não tem nada configurado com o servidor, com o Cypress Cloud, não. Isso aqui está a nível local ainda. Então, são esses dois que eu queria mostrar. Para mais detalhes e configurações de como ele é feito, recomendo ver a documentação ou recomendo também verem o meu projeto depois quando forem ao GitHub. Tá, vamos falar agora um pouco mais agora sobre linters e compiladores, que isso para mim é um tópico extremamente importante e que eu acho que, dependendo do projeto, principalmente um projeto que tem muitas pessoas ali trabalhando, principalmente nesse caso, eu acho que para todos os casos já é necessário isso, mas principalmente para casos de que tem muitas pessoas trabalhando ali no projeto, isso aqui é algo fundamental. Que são os linters e compiladores. O que é que eles são? Eles são, como o nome já fala, são compiladores, vão verificar o código, vão verificar se as regras estão a ser seguidas. E nesse projeto específico, eu trouxe 4 tipos para falar. O Cypress, que ele já tem o próprio compilador dele mesmo, né? Quando nós fazemos alguma coisa errada, ele vai lá e, em tempo de execução, ele já diz e já mete lá os logs no test runner e no pipeline também. Então, esse é o padrão. E já tem, mas ele tem uma limitação. Qual é a limitação dele? Ele vai necessitar que os testes, se não for algum problema de algum arquivo de, por exemplo, o index o index.js, um ficheiro de comandos também, que é algo mais um cypress.config, né, que são arquivos de configuração do Cypress, aí ele reclama. O Cypress já reclama antes, né, antes de executar, ele já vai verificar. Mas se forem problemas mais a nível de código ali, dos casos de teste, das pages, ele só vai detectar isso no momento que for executar. Isso às vezes pode não ser interessante, dependendo do tamanho, como eu falei, for algo muito grande, vamos demorar um pouco para ter esse feedback. Então é aí que entram esses linkers, esses compiladores. Nesse projeto, eu trago 3 para apresentar. Trago o ESLint, que é bastante conhecido para quem trabalha com JavaScript, Node.js, talvez seja o mais utilizado nesse segmento. Também o compilador do TypeScript, que para quem trabalha com Cypress e o projeto é baseado em TypeScript, já tem lá isso como um pré-requisito, já tem que ter o TypeScript no comando dependência, no package JSON. Para quem não, que meu projeto, por exemplo, atualmente é baseado mais JavaScript mesmo, nós podemos utilizar ainda assim o TypeScript como dependência e podemos utilizar o compilador do TypeScript mesmo em projetos JavaScript, que também pronto, é algo que vai ser bem interessante, que eu vou mostrar também. E temos o Prettier. O Prettier é um compilador mais a nível de estilo de código. Ele vai verificar também, ele tem as regras dele que vai verificar se as classes estão sendo instanciadas corretamente, se as variáveis estão a ser utilizadas corretamente e tudo mais, ele vai verificar tudo isso. Mas ele também tem uma camada a mais que ele vai verificar estilo. Então, eu posso definir, eu quero que seja o meu projeto para as strings, eu quero que seja tudo, por exemplo, single quotes, sejam apenas aspas simples.
Então, se eu definir isso na regra, ele vai obrigar que todos os desenvolvedores, todos que estão trabalhando nesse projeto, eles vão ter que seguir essa regra para ter um padrão de código. Regra de espaçamento, regra de quantidade de parâmetros por cada método. Então, o Prettier tem também essa possibilidade. E deixa eu mostrar. E claro, eu sempre recomendo, antes de mostrar eles, também está no README. Se forem aqui nesse projeto, no README, lá no GitHub, vão ver isso aqui de uma maneira mais bonita, né? Que aqui é o código cru. Mas se forem lá no README, vão conseguir ver que eu trago uma lista de... Deixa eu vir aqui. Uma lista de sugestões de extensões para o VS Code, que é o que eu utilizo. Então, eles facilitam bastante. Então, eu instalo aqui algumas extensões, inclusive do Prettier, que me ajuda a ter esse controle do compilador, a aplicar as regras em tempo de execução. Então, se eu estou aqui em qualquer, por exemplo, eu estou aqui em qualquer lugar, deixa eu mostrar aqui. Eu estou aqui, deixa eu pegar esse aqui, e eu venho aqui e eu declaro qualquer coisa que é dessa maneira, com aspas duplas. Se eu vir aqui no caso do Windows, Alt Shift F, o Prettier, que está aqui no canto direito, aqui embaixo, ele vai aplicar umas regras e vai transformar, não sei se viram, automaticamente mudou de aspas. Vou fazer de novo, Alt Shift F, ele aplicou a regra já aqui em tempo de execução. Não precisei nem fazer, eu vou mostrar daqui a pouco, mas eu não precisei nem correr o compilador no terminal para ter esse resultado. Com a extensão já consegui fazer de maneira bem fácil. Onde é que ficam essas regras? Também vou deixar para que vocês possam depois ver por conta própria e estudar sobre esses compiladores, mas ficam aqui. Nós temos esse Prettier rc.json, que é onde eu coloco as regras, inclusive, por exemplo, uma regra, essa regra que eu utilizei para exemplo, que é a regra de single quote. E, ou seja, eu só posso utilizar aspas simples para strings. Então, para padronizar o estilo do projeto. Então, por isso que nesse caso ele transformou, como está true, ele fez a transformação. Ele aplicou as regras aqui, como podem ver nesse output aqui do plugin. Pronto. Só clicar aqui que nós conseguimos ver esse canto aqui e aí vemos a aplicação disso. Muito bem. Eu falei de outros plugins, né? Também falei do ESLint, que é esse aqui. E, eu esqueci de falar isso. O pre-ignore é só para... Podem ver na documentação, mas já vou falar. Basicamente, ele ignora o que tem nesses caminhos aqui, nessas pastas. Então, Node módulos, não quero saber, porque são os plugins do Node. Então, eu não vou verificar código lá dentro. Downloads, né? São os ficheiros que eu faço download, teste results também, screenshots também, não quero verificar nada dentro dessas pastas, então é apenas para ignorar. Ele vai ignorar esses paths que eu meti aqui dentro. Tá, o ponto ESLintRC é utilizado para configurar as regras do ESLint. Existem diversas regras para o ESLint. Essa eu criei minha experiência de alguns anos e de coisas que eu achei que eu fui encontrando em fóruns e tudo mais, que era mais interessante para o Cypress e para o tipo de projeto que nós utilizamos. Geralmente, quando vamos trabalhar com Cypress, no contexto de end-to-end, de testes mais de interface. Então, tem aqui algumas regras, que são regras mais comuns. Por exemplo, a pessoa declarar uma variável e não... Está por aqui, ela declara uma variável e ela não usa a variável, por exemplo, aí o compilador vai verificar isso também. E aí ele pode tanto marcar como erros, por exemplo, ou pode marcar, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui com warning. Nesse caso, não tem aqui também. Uma warning quando uma noEmpty function. Então, depois vocês podem ir lá ver o que é que essa função ela faz lá no ESLint, na documentação do ESLint, que é muito simples, é só eu vir aqui e eu consigo ler sobre todas elas. Minha recomendação é, essas regras aqui já estão boas o suficiente. Então, ESLint, e aí conseguem ler sobre a regra aqui e entender o que essa regra diz respeito. Interessante também é que se nós, por exemplo, viermos aqui, olha o que acontece, já tem um link direto
Essa é a junção do plugin junto com a extensão, ela já dá um link direto. Eu clico aqui e eu consigo ir direto. Ela, por exemplo, no caso dessa regra. Então, nós temos essa integração, né? Por quê? Eu tenho um ORN. Por quê? Aí eu venho aqui com o pointer em cima aqui do problema e vejo na documentação o que é que aquilo significa. Então, isso é interessante também. Pronto, isso aqui é ESLint. E o outro que eu queria falar é o TypeScript. Esse aqui é uma configuração padrão de TypeScript para funcionar com um projeto com Cypress. E como eu falei, nós vamos explicar como isso aqui é feito em detalhes, leva um tempo. Mas, basicamente, eu utilizo o TypeScript para verificar também regras a nível de JavaScript no meu código. Também vai ficar disponibilizado, podem ver depois. Então, são esses os compiladores que eu tinha para trazer. Tá, como é que eles funcionam a nível de... Vocês viram lá a nível de código, né? A nível no desenvolvimento. Mas sempre que eu for, por exemplo, comentar alguma coisa, eu posso fazer o seguinte. Eu venho aqui, eu criei alguns comandos. Tem que ter uma série de comandos que tem que ser feitos para fazer esses compiladores serem executados. Foi o que eu fiz. Eu criei alguns comandos para facilitar e tem dois deles que são a junção de todos os comandos, que é esse, yarn compile, e esse aqui, yarn lintfix. Como é que funciona? Simples. Podem ver que aqui, deixa eu remover aqui as alterações que eu fiz. Podem ver que aqui não tem nada para ser comentado, mas vamos dizer que tivesse. Eu ia fazer yarn compile, e aí o TypeScript ia entrar em ação, e depois eu ia fazer o yarn lintfix, e agora vai entrar o Prettier e o ESLint e vão fazer a análise deles. Não teve nenhum erro, podem até ver que nada foi alterado, deixa eu ver aqui, foi sim. Isso aqui foi alterado. Coisa do Git. CRLF, mas código em si nada foi alterado, não tem o que ser alterado, então o compilador funcionou sem problemas. O que é que aconteceria se eu, por exemplo, ignorasse alguma regra aqui? Por exemplo, const A recebe isso aqui, por exemplo. Podem ver que tem um warning, vamos supor que eu ignorasse. Vou ignorar, eu declarei uma variável que nunca foi utilizada. Isso não é uma boa prática de programação. Então, no momento que eu fizesse aqui um yarn compile, ele ia reclamar, ia dizer, olha, tem um problema nesse ficheiro aqui, na linha 13 dele, e aí eu ia conseguir vir aqui, ia conseguir verificar qual era o problema. Uma vez que eu corrigisse, ele ia ser corrigido, e aí se eu remover, por exemplo, vou comentar, se eu removê-lo, nenhum problema mais vai ser levantado. Ok. Também podemos fazer o seguinte, o outro compilador, só para mostrar o outro em ação. Vamos supor que eu fiz isso aqui. E eu não fiz aquele comando lá do Prettier. Não pode fazer. Vou salvar assim mesmo. Está errado aqui. O que é que o Prettier faz? Ele faz autocorreção também. Caso tenha algum ficheiro que foi esquecido, podem ver que ele automaticamente vai transformar de single quotes de double quotes para single quotes. Ele está aqui a dar o erro também, mas é porque é o mesmo erro do outro compilador, que é uma variável que não foi utilizada. Então, ele também está apontando esse cuidado para isso. Mas podem ver que o fix do estilo do código também foi feito automaticamente. É isso. Também temos outra coisa interessante aqui para falar. Estamos indo para o final da apresentação, que é o Husky. Vamos dizer que eu quero garantir que meus compiladores vão sempre ser executados e a pessoa não tem para onde correr. Ela vai ter que seguir as regras que o projeto foi definido para ela poder enviar um código. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos utilizar o Husky. E aí, tem aqui depois podem ver aqui a documentação e tudo mais. É só ir lá no Google Husky e procurar.
Mas, basicamente, o Husky está configurado nesse projeto e ele faz uma verificação antes do Git comitar qualquer coisa. Então, é o seguinte, vamos supor que eu fiz isso aqui e eu disse assim, eu sou uma pessoa um pouco teimosa, eu vou enviar assim mesmo. Mas como eu tenho o Husky configurado nesse projeto, e aí depois podem ver como foi que eu configurei, não é difícil não, parece que tem um pouco de coisa aqui, mas é simples. Eu apenas invoco os comandos que eu chamei, yarn compile e yarn lintfix como um pré-commit. E eu ensino aqui no README como faz para instalar o Husky, basicamente. Deixa eu ver. É só fazer um npx Husky install e esse comando e o Husky já vai funcionar nesse projeto nos computadores das pessoas que forem trabalhar. E o que é que ele vai fazer? Então, vamos lá. O exemplo que eu dei foi esse. Vamos supor que a pessoa ignorou e ela tem aqui alterações e ela vai mesmo assim enviar. Quando ela fizer, por exemplo, ela adicionar isso aqui para fazer o commit, ela fizer depois o comando git commit -m e qualquer coisa, por exemplo, isso pode ser também na interface do VS Code. Eu estou a fazer aqui no terminal para mostrar didaticamente passo a passo como funciona. Olha o que acontece, o Husky vai invocar o compilador, os dois, e no caso o primeiro já deu problema, então ele já já diz qual foi o problema que deu e a pessoa vai ter que corrigir. Uma vez que ela corrige mesmo, ela segue as regras que foram estabelecidas, aí sim o Husky vai deixar avançar e a pessoa vai seguir para o commit. Nada foi comitado porque não tem nada para ser comitado, como informa aqui a mensagem, mas é assim que funciona. Então, eu deixo aqui, apenas vou explicar. Isso tudo que eu falei está basicamente escrito aqui também, mas eu já expliquei. Então, é uma boa prática. Sempre que for comentar, ter o Husky, fazer que os compiladores sejam executados. Se a pessoa esquecer, tem o Husky para isso. E a última etapa dessa apresentação é só falar um pouco aqui da integração de um projeto, como é que ele funciona numa integração contínua, né? Como a apresentação aqui desse webinar é um end-to-end completo, nada mais justo e interessante também falarmos dessa integração para aqueles que ainda não conhecem muito, mas é algo bem simples. Basicamente, esse projeto aqui eu configurei, pode ser para Jenkins, pode ser para GitHub Actions, enfim, pode ser para qualquer um que achem que tenham mais costume de trabalhar, GitLab. No caso desse projeto, eu configurei ele para executar com Bitbucket. Então, a documentação do Cypress traz isso de maneira bem didática, explica todo o passo a passo de como gerar esse tipo de ficheiro aqui, e aí podem ver depois com mais calma, mas basicamente eu fiz aqui um código aqui para .yml que ele corre também, olha que interessante que eu fiz. Se a pessoa de algum jeito burlar todo o sistema de compiladores, de alguma forma, ela burlar isso e ela ignorar o Husky, ignorar tudo, na pipeline, quando ela for abrir a PR dela, vai aparecer em vermelho e aí ela não vai conseguir fazer o merge dessa PR enquanto ela não resolver os problemas. Então, isso aqui foi um step que eu adicionei e depois, basicamente, eu faço esse comando aqui, sai run dashboard, que é um comando que está aqui, é apenas um alias, e aí isso aqui é outro detalhe, isso aqui é uma chave pública, então eu aconselho sempre meter em variáveis de ambiente, mas eu deixei aqui porque fica mais fácil de ver, didaticamente ver, né? Mas isso aqui eu recomendo meter na variável de ambiente por questão de segurança. Mas nesse projeto, a fins didáticos, deixei aí mesmo. E aí eu faço a execução em paralelo. Nesse caso, eu coloquei aqui 2 instâncias do Chrome em paralelo e pronto. Eu não vou entrar em detalhes, como eu falei, é muito detalhado e tem um webinar, se eu não me engano, sobre Cypress Cloud, que é o antigo, como eu já mencionei, o antigo Cypress Dashboard, eles mudaram o nome, e tem esse webinar, se eu não me engano, lá no YouTube da OB Portugal também. Então, depois podem ver. Se eu não tiver enganado, tem. Se não tiver, vão ter em outros sites. Enfim, muitas pessoas ensinam passo a passo de como configurar isso, mas ele levaria uns minutos e nós não temos tanto tempo. Mas
Isso é o geral, já está funcionando tudo de maneira bem eficaz. Eu ia fazer no GitHub Actions, mas eu já tinha isso pronto de outro projeto, aí achei mais fácil fazer com o Bitbucket mesmo, que já tinha fácil aqui. O que é que acontece quando nós... Pronto, é o que é que acontece. Sempre que nós fizermos um commit ou qualquer coisa, ou abrirmos um pull request, coisas do tipo, nós vamos basicamente... vamos aqui, ele vai startar, vai dar start numa pipeline. Eu posso até fazer manualmente, que eu não vou commitar nada agora, não tem nada para ser comitado, mas basicamente ele vai fazer um start automático. Isso eu fiz manual, mas ele faz automático. E se nós viemos aqui em pipeline, nós conseguimos ver o que é que está acontecendo. Para falar nisso, o readme está aqui, ó, que eu comentei no começo, né? Quando ele é lido, ele fica mais organizado assim, né? O markdown dele, está aqui as extensões que eu comentei. Mas, enfim, está aqui a executar, demora por volta de 1 hora e qualquer coisa, e aí nós conseguimos ver automaticamente a integração desses resultados. Está aqui ó, os compiladores, ó, o Yarn foi, o Yarn Compile, quer dizer, foi, o Lintfix foi. Agora ele vai começar a executar em paralelo, os testes vão ser divididos, os arquivos de teste, paralelamente entre essas specs. O Cypress faz isso automaticamente, ele gerencia essa prioridade e essa ordem tudo de maneira automática. Então, vai ser feito aqui, e aí nós vamos conseguir, ao mesmo tempo, ver toda essa execução aqui. Então, assim, esse projeto, ele está, enquanto ele vai executando, eu vou falando aqui uma coisa, ele é um projeto completo que vai desde a arquitetura do PageObjects, o Objects com Singleton, com o modo Singleton, também ele traz os reporters, que são os relatórios, tanto JSON como XML, como HTML, então ele está completo para qualquer tipo de eventualidade. Também dá para fazer XHR, se não me engano, agora eu esqueci o nome do formato, mas tem o plugin lá também, dá para adicionar mais esse. Nesse projeto eu deixei só XML e JSON. Ele também traz os linters, os compiladores, o Husky, ele traz e essa integração com uma pipeline com o Cypress Cloud. Então, ele é meio que completo mesmo, um projeto completo que vai trazer todo tipo de... Acabei de até receber o e-mail que dizer que falhou, quer ver? Isso mesmo. Essa aqui passou, essa aqui falhou, e falhou, consequentemente. E se nós formos aqui na cloud aqui do Cypress, nós vamos ver 56 segundos, e vamos ver que falhou. Como eu falei, tem testes lá que vão falhar mesmo. E aí nós conseguimos aqui é outro mundo, né? O Cypress Cloud vai trazer milhares de outros tipos de análise que vamos poder fazer. Os testes são mesmo para falhar. O expected false to be equal true, então sempre vai falhar. E conseguimos ver os screenshots, conseguimos ver os vídeos aqui do que aconteceu e tudo mais. Enfim, é histórico, muita coisa. Então é isso, esse projeto ele traz de maneira completa mesmo, ele vai trazer todo uma estrutura básica de um projeto de Cypress, que era isso que eu queria trazer hoje para apresentar. Temos alguns minutos, se tiver alguma dúvida, algum comentário, quiserem falar agora mais uns minutinhos, nós conseguimos conversar. Vou deixar aberto agora a perguntas ou comentários. Quiserem enviar algo pelo chat também, eu vejo aqui alguma pergunta. Vamos ver aqui. Lembrando que esse projeto vai ficar disponível. Eu tenho uma dúvida. Sim, sim, Marcela, né? Sim, sim. Oi, Marcela. No projeto de vocês, vocês usam mais JavaScript, funções JavaScript do que os próprios comandos do Cypress, certo? A gente... pode falar, desculpa. Não, se tem casos em que vocês veem mais sentido usar os comandos do Cypress, ou se na maioria dos casos faz sentido mais o JavaScript? Na verdade, é sempre preferível... eu acho que entendi a sua pergunta. Pronto. Usamos os comandos do Cypress
é preferível que seja utilizado até pela questão de sincronização e tudo mais, que às vezes quando nós, por exemplo, misturamos comandos do JavaScript, como por exemplo um for loop ou um while loop, às vezes dá problema de sincronização e não funciona tão bem, não funciona da maneira que nós esperaríamos. Mas eu acho que o que você quis perguntar, talvez, é porque às vezes nós encapsulamos, no que eu mostrei aqui, às vezes eu encapsulo alguns comandos em um método, né? Mas isso é mais só mesmo para leitura. É só para a page ter ela tem um método, por exemplo, a verificar que o login foi feito com sucesso, por exemplo. Aí ele vai verificar que o URL mudou, que aparece um welcome to alguma coisa, mas no fundo mesmo, por debaixo disso, é sempre preferível utilizar mesmo o Cypress, os comandos do Cypress, sempre que possível. Ah, sim, entendi. É porque eu tô num projeto que a gente está começando agora com o Cypress, ainda tá nos primeiros testes. E aí é Uhum. uma dúvida que já foi bastante discutida lá, a gente acaba não entrando muito em acordo, assim, onde faz sentido a gente criar, sempre usando os comandos do Cypress, mas onde faz sentido criar comandos, os custom comandos do Cypress, Sim, sim. e onde o JavaScript já atende. Exatamente. Por exemplo, nesse projeto, acho que também respondendo um pouco, que perguntou, os custom commands dele, por exemplo, eu até não comentei muito sobre isso, mas, por exemplo, eu uso alguns custom commands, mas é mais quando eu vou mexer em alguma coisa do browser. Assim, por exemplo, eu consigo modificar a latência do browser para simular redes de utilizadores que têm internet mais limitada. Eu consigo, por exemplo, verificar o que acontece quando o utilizador faz alguma coisa e automaticamente o browser fica offline. Então, é a forma que eu acho mais interessante utilizar os custom commands. Claro, isso nessa arquitetura. Isso é discutível, não tem muito certo ou errado, é mesmo decisão de projeto. Mas esse é o modo que eu costumo mais utilizar os commands quando eu utilizo PageObjects Singleton. Foi esse modo que eu mostrei. Agora, se no teu projeto, em outros projetos, as pessoas vão usar só commands, aí vai ser diferente. Pode ter até vários arquivos aqui, ficheiros com os comandos, e aí vai ser um pouco diferente mesmo. Aí é mesmo a equipa ela chegar num consenso e ver o que é melhor. Mas é assim que eu utilizo. Por exemplo, eu também tenho uma utils aqui, que são alguns métodos que eu deixei que verifica funções de data, de arrays, enfim, números randômicos, aqui utilizando mais JavaScript agora. Eu encapsulo entre esses métodos, mas aí, nesse tipo de arquitetura não fica em comandos. Eu criei uma classe utils para invocar quando eu precisar. Mas é assim. Mas realmente isso é discutível, Marcelo. Isso é discutível. Depende muito do projeto mesmo. Os projetos que eu tenho trabalhado têm sido mais nesse tipo, a decisão tem sido mais feita em relação a isso. Mas a comunidade é bem, assim, não existe um consenso até hoje sobre isso. Eu converso com muitos embaixadores do Cypress de diversas regiões e até hoje não tem muito consenso, não. É mesmo a decisão daquilo que é feito. Obrigada, já deu para pelo menos clarificar quando vocês usam. Obrigada. Também de nada, Marcelo. Obrigado pela participação também. Eu acho que é isso. Se ninguém mais tiver mais nenhum comentário a ser feito, alguma pergunta, acho que é isso. Eu sei que é muito conteúdo, né? Então, eu recomendo, se quiser depois rever o vídeo, podem rever o vídeo, podem verificar o projeto do GitHub.